Mas enfim, gente, vamos ao que interessa, né? Vamos falar da palavra de Deus. Amém? A palavra que é viva e eficaz, né? A gente vai falar, mas a gente veio aqui para ouvir testemunhos, ouvir canções, adoramos ao Senhor, mas nesse momento a gente quer ouvir a palavra do Senhor, amém? E o tema que foi dado para nós foi até transbordar, mas foi me dado o subtema, a importância dos dons espirituais na vida cristã. Efésios, no capítulo 3, verso 20, diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Você crê que Deus, através dessa palavra de Efésios 3, 20, é uma promessa para mim e para você, de que Ele está pronto para fazer muito mais do que aquilo que a gente possa imaginar, do que a nossa imaginação pode alcançar, através das nossas orações. Quanto mais a gente ora, o Senhor Ele é capaz de fazer ainda mais do que aquilo que a gente pensa e daquilo que a gente ora. Você crê nisso? Amém? A palavra de Deus está nos dizendo isso. Mas para que isso venha acontecer de forma que venha trazendo essa verdade para nós, a gente também precisa permitir que Ele opere profundamente em cada um de nós. Amém? Mas olha só, hoje eu vim aqui falar com você o seguinte: eu estou no ministério de pastoreio, de pregações já há alguns anos. A gente prega pelo amor de Deus, pelo cuidado dele. Mas, assim, todas as minhas pregações, por um tempo, elas foram aquelas pregações com início, com uma introdução, 3 pontos e uma conclusão. Por 2 motivos, hoje eu não vou falar com você dessa forma. Uma, porque essas pregações eram muito usadas por mim antes de viver o que eu vivi, e que vocês vão saber daqui a pouco. E outra, por quê? Porque a palavra, ela já foi liberada, ela já foi declarada e ela já foi estabelecida para você. Então, hoje eu quero te encorajar. Eu quero te lembrar que a palavra, ela já foi liberada, ela já foi estabelecida e ela já foi declarada na sua vida. Então você precisa hoje apenas tomar posse, crer, acreditar, confiar e praticar. Colocar em prática. Porque o que Tiago 2, versos 22 e 25 vem nos falando? Ele fala que a gente precisa praticar a palavra e não sermos apenas ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Porque a gente, quando ouve a palavra e não a pratica, é semelhante a um homem que se olha no espelho e depois de se olhar, ele sai e esquece da sua própria aparência. Ou seja, eu posso estar aqui falando para você algo que você já ouviu muitas vezes. A palavra já foi pregada muitas vezes. Mas você ouve, mas não está praticando. Então hoje eu quero te encorajar a praticar a palavra. De você sair daqui hoje sabendo que Deus quer usar você. Sabendo que Deus quer te encher. Sabendo que Deus tem algo grandioso para a sua vida. E contudo, se você ouvir a palavra, praticar a palavra, certamente tudo isso, toda essa lei perfeita vai te libertar. Vai fazer você permanecer. E colocará tudo isso em prática. E posso te falar que há uma promessa nesse texto de Tiago 2, 22 a 25, que se você não apenas ouvir, mas que você praticar e não esquecer de tudo aquilo que você ouviu, você vai ser feliz em tudo que você fizer. Amém? Você acredita na Bíblia? Sim ou não? Você acredita em milagres? Você acredita que Deus fez e que Deus continua fazendo? Você acha que isso é o suficiente? Sim ou não? Eu vou dizer para você que não. A gente precisa de mais. A gente precisa permitir que os dons do Espírito Santo possam atuar através de mim e através de você. E é interessante que, para a gente entender isso, o tema que foi dado, o subtema, a importância dos dons espirituais na vida cristã. Cumprindo a missão. Aprendendo a atuar com os dons. Primeiro ponto, para você atuar com os dons do Espírito Santo, você precisa acreditar.
Existem 3 linhas de pensamento em relação aos dons do Espírito Santo. Primeiro, os que não acreditam. Os que acreditam que aconteceu lá na época da igreja primitiva e os que acreditam que aconteceu naquela época, mas que também acontece nos dias de hoje. Os que não acreditam são exatamente aqueles que não reconhecem os dons do Espírito Santo. Alguém aqui que não reconhece os dons do Espírito Santo? Mas há aqueles que nós chamamos de cessacionistas, que são aqueles que acreditam que foram úteis, os dons do Espírito Santo foram úteis no período dos primórdios da igreja cristã, mas cessaram após a manifestação ali na igreja primitiva. Hoje não existem mais. Mas há aqueles que acreditam que os dons espirituais, eles aconteceram naquele tempo, mas eles continuam acontecendo nos dias de hoje. Em qual deles você se encaixa? Eu vou dizer para mim, e espero que você diga isso para você. Se você está num congresso onde você acredita que há uma importância grandiosa sobre os dons espirituais na vida cristã, se você está num lugar onde você quer ser cheio até transbordar, eu acredito que você também acredita que esses dons existiram, mas que eles continuam atuando. Amém? E por isso você e eu hoje, aqui nesse lugar, nós queremos viver o que está lá em Atos, no capítulo 2, no verso 1. Quando todos estavam reunidos em um só lugar, no dia de Pentecostes. Todos estavam reunidos em um só lugar. E eles começaram a ouvir um som do céu, como um vento forte, que começou a encher a casa onde todos estavam assentados. E começaram a ver como línguas de fogo. Olha que coisa interessante. Eles começaram a ver como línguas de fogo que se separaram e foram pousando sobre cada um. E todos, prestem bem atenção, todos que estavam naquele lugar foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Onde você está hoje? Reunidos, juntos, fazendo o quê? Adorando, buscando, orando, querendo mais de Deus, mais da presença de Deus. Então hoje é o dia de você e eu sermos cheios do Espírito Santo e sermos tomados por Ele, com os dons que Ele quer dar para mim e quer dar para você. Então eu creio que você e eu estamos naquela fase, ou então no grupo, ou então naqueles que têm o pensamento, na linha de pensamento, de que os dons estão aqui e eles querem atuar através de nós. Amém? Quando eu estava preparando essa mensagem, e hoje ainda não eram 5 horas da manhã, eu estava revendo a minha mensagem e aplicando mais algumas coisas. E casa de pastores, você sabe como é que é, né, gente? É uma conversa daqui, conversa dali, o Washington também acorda muito cedo. E eu fui falar uma coisa para ele, que eu quero falar para vocês agora, e ele falou assim para mim, mas Tatiana, gerou, não uma polêmica, mas gerou ali algo bom da gente conversar. Não foi uma discussão, mas foi uma troca de ideias, daquilo que eu pensava, daquilo que ele pensava, e acabou que a gente chegou a um denominador comum. Quando a gente fala sobre os dons do Espírito Santo, às vezes a gente confunde isso como sendo batismo com o Espírito Santo. A gente não ouviu muita gente falar isso? Eu fui batizado com o Espírito Santo, hoje eu falo em línguas. Eu fui batizado com o Espírito Santo, e aí eu profetizo, e aí eu toco em enfermos, eles são curados, e eu toco em mortos, eles ressuscitam, e eu toco em leprosos, eles são purificados, e eu toco em endemoniados, eles são libertos. Nós já viemos aqui. Mas isso não é batismo com o Espírito Santo. Isso são os dons do Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo acontece no início da nossa conversão. Eu me converti, eu aceitei Jesus, eu recebo o batismo com o Espírito Santo. E ali, no início de onde? Da conversão, da nossa regeneração, do nosso novo nascimento, da justificação. Isso é o batismo com o Espírito Santo.
Mas a partir do momento que eu sou batizada com o Espírito Santo, a gente não vai dizer mais isso, preste bem atenção. Eu fui batizado com novos dons, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui batizado de novo com o Espírito Santo, eu fui batizado de novo com o Espírito Santo. Não! A gente é batizado com o Espírito Santo quando a gente se converte. Daqui para frente, o que vai acontecer conosco é nós se tornarmos cheios do poder do Espírito Santo. Quando a gente olha para João capítulo 20, nos versos 21 e 22, quando Jesus já havia ressuscitado e os discípulos já estavam trancados com medo dos judeus, Jesus entra naquele lugar, encontra os discípulos, mostra a sua mão para eles e de repente ele diz assim: Pai, seja convosco. E sopra sobre eles e diz: receba o Espírito Santo. Mas ali naquele momento eles receberam o Espírito Santo. Mas eles ainda não estavam cheios do poder do Espírito Santo, como está escrito em Atos 1. E sereis revestidos de poder ou cheios do poder, para que sejais minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Veja bem, os discípulos, antes de receber o poder do Espírito Santo, quem eram os discípulos de Jesus? Eles andavam com Jesus, amém? Mas nós a vimos aqui nessa peça linda, eu falei, meu Deus, confirmando a palavra que a gente está trazendo. Por quê? Porque os discípulos, antes de serem cheios do poder do Espírito Santo, eles tinham medo. Eles eram incrédulos. Eles eram... Veja bem, olha o que Pedro fez. Pedro negou Jesus 3 vezes, quando Jesus estava para ser crucificado, e falou para a serva, não conheço. Ele ainda não estava cheio do poder. Eles eram presunçosos, lembra de Tiago e João? Senhor, querendo roubar ali, querendo passar para trás da perna nos colegas discípulos, para querer ter um lugar de honra no céu, me dá um lugar de honra. Eram incrédulos, porque Tomé não acreditava, a gente não fala isso, a gente é como Tomé, a gente precisa ver para crer. E eu quero dizer para você que há uma fase da nossa vida, enquanto a gente não é cheio do Espírito Santo, que a gente realmente não é diferente deles. Nós também temos medos, nós também somos incrédulos, nós também somos presunçosos, queremos lugar de honra, queremos o lugar do outro. Verdade ou mentira? E isso eu posso dizer para vocês que aconteceu comigo. Há 2 anos, e por isso a Miriam me convidou para estar aqui, eu passei por algo na minha vida que eu jamais imaginaria viver. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente aprende no seminário que a gente não pode pregar na primeira pessoa. A gente precisa pregar a palavra. Mas eu quero dizer para vocês, o que eu vou falar aqui não é para testemunho meu, mas é para edificar o nome de Jesus. Porque eu não sou testemunha, você não é testemunha, então eu preciso falar isso. Não é para mim, não é para a minha glória, nem para a minha honra, mas é para a glória dele. Então eu não vou falar de mim, eu vou falar de Jesus, amém? E há 2 anos, eu passei por uma situação na minha vida que eu jamais esperaria passar. Eu vivi um câncer. Há 2 anos, agora em junho, vai fazer 2 anos que eu fiz a minha primeira quimioterapia. Eu era uma Tatiana. Eu já era convertida há praticamente 20 anos. 20 anos eu tenho de casada, eu tenho mais tempo, né? Uns 22 anos que eu estou na igreja. E então, eu comecei a experimentar o que é receber o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque eu fui batizada com o Espírito Santo na minha conversão. Mas o fato é que conforme eu vou caminhando, conforme eu vou vivendo as minhas experiências, aí sim eu vou sendo cheia do Espírito Santo. Eu não batizo 1, 2, 3 vezes. Eu sou cheia do poder 1, 2, 3, constantemente, até transbordar. E até eu conhecer essa parte da minha vida, eu ainda estava como os discípulos em João capítulo 20. Mas a partir do momento que eu experimentei o que é viver totalmente na dependência de Deus, a minha vida mudou. Quando eu descobri o câncer, eu descobri no dia 21 de abril. 20 de abril. Eu não tinha plano de saúde. Vejam bem, eu não tinha plano de saúde. Veio pandemia, aquelas coisas todas, e eu não estava com plano. Apareceu no meu trabalho, eu trabalho como dentista, sou dentista lá em Nova Iguaçu, e apareceu uma moça no meu consultório que nunca tinha ido. E naquela época a gente tinha uma banda que ia lá na nossa igreja frequentemente, que era a banda da Raquel Rosa, Louvor em Casa.
E ela tinha um tecladista, e esse tecladista foi ao meu consultório, enfim. E alguém no grupo dele, da igreja dele, lá na Barra da Tijuca, perguntou se tinha alguma dentista em Nova Iguaçu. E ela disse ele disse, tem uma grande amiga minha que faz até consulta na rua onde você mora. E ela foi no meu consultório, na primeira consulta. Na segunda consulta, ela falou assim para mim, Tatiana, se você souber de alguém que queira fazer um plano de saúde, carência zero, eu estou com um plano muito bom, mas é só até hoje. Eu falei, o que significa carência zero? Ela falou que você pode usar o plano a partir do momento que você paga a primeira parcela, o primeiro boleto. Você só não pode usar o plano para parto. Eu disse, não, pode ficar tranquilo, porque eu já sou ligada no céu e na terra. Amém? E aí eu falei, tudo bem, vou conversar com meu esposo e vou ver. Eu já estava passando por alguns processos, eu adquiri diabetes, eu já era hipertensa, né? Tenho essa carinha de novinha, mas eu já tenho quase 50, né? Então a gente precisa se cuidar mais. E aí eu falei assim, meu Deus, eu vou precisar fazer um plano, porque a gente que é mulher, chega na menopausa, muda hormônio, aquelas coisas, né? Que é quem já tem mais de 50, que já entrou na menopausa, sabe o que eu estou dizendo. E aí o que aconteceu? Eu conversei com o Austin, falei, irmão, eu vou fazer esse plano. E eu fiz o plano em março. Paguei a primeira parcela no dia 20 de março. Quando foi no dia 20 de abril, eu descobri o câncer de mama. Eu falo para vocês que eu sou uma mulher milionária. Amém? Eu sou uma mulher milionária. Porque o plano de saúde, graças a Deus, cobriu. Desde quando eu descobri até hoje, meu plano cobre tudo que eu preciso, graças a Deus. Nunca passei por alguma situação de dificuldade de ter que ligar para o plano porque você não liberou. Nunca aconteceu isso. E aquilo que o plano não cobriu, ele me reembolsou em 100%. Amém? E aí, o que aconteceu? Dali eu já estava vendo a mão de Deus. E aí, quando eu comecei, quando foi no dia 19 de junho, eu fazia a primeira quimioterapia no dia 20 de junho de 2022. A nossa igreja ainda não tinha passado pelo processo do avivamento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nossa igreja é uma igreja batista. A minha igreja, a primeira igreja batista no bairro da Luz. Não é uma igreja tradicional. Desde quando eu cheguei lá, ela não era. Ela era uma igreja, como vocês aqui, muito, muito ativa, muito viva, que bate palma, canta louvores abençoadíssimos. É uma igreja muito viva, mas ainda não tinha vivido o tempo do avivamento. E no mesmo período que eu descobri o câncer, o nosso pastor também descobriu o câncer. No mesmo período. Ele ainda está. O câncer dele veio antes do meu, só que ele só descobriu depois de mim. E tudo começou no altar. O meu pastor, ele foi curado instantaneamente. O meu pastor estava com câncer no intestino. Ele ia ter que colocar uma prótese peniana. Ele teria que fechar o ânus para o resto da vida. E usar um saco de colostomia para o resto da vida. Se você for na minha igreja hoje, você vai falar assim, não é possível que esse é o homem que você está falando. Ele teria que fazer 25 sessões de quimioterapia e 25 sessões de radioterapia. Mas ele não tomou nem uma Novalgina. Em contrapartida, eu tive que passar por todo o processo. Mas deixa eu falar para você. O mesmo Deus que cura assim, é o mesmo Deus que cura no processo. E aí, quando foi no dia 19 de junho, o pastor conseguiu levar na nossa igreja um pastor de Campinas, chamado pastor Edno Melo, que sobre a vida dele, a unção de cura. E ele foi até a nossa igreja. E ali, o processo de avivamento começou a chegar em nós, inclusive na minha vida. Na manhã daquele dia, num domingo, estava chovendo, um dia frio, e eu estava em Paracambi, no aniversário da minha sobrinha. E comecei a assistir pelo YouTube. E aí eu falei assim, por que eu não estava na igreja? A gente já estava vindo na retinha de Japeri, vindo embora. E Deus falou assim para mim, fala para ele, que era o Austin que estava dirigindo, que hoje eu vou te visitar de uma forma especial. E eu falei assim, só fala isso para ele. Falei, tá bom, pai. Falei, Austin, Deus falou para mim que vai bem me visitar hoje à noite. Aí o Austin dirigindo, ele, hã? Aí ele, falei, bom, a gente não tinha ideia do que era dom de cura, dom de profecia. Não tínhamos ideia, palavras de conhecimento, milagres criativos.
E aí a gente chegou, nós fomos para casa e Deus falou assim, hoje eu te visito de uma forma especial. Quando eu cheguei na minha casa, eu não conseguia descansar. Era um domingo chuvoso, dava para a gente tirar aquele cochilo bom que a gente gosta de tirar final de semana, né? Gente, não me liga entre 2 e 5 da tarde no final de semana, porque eu vou estar dormindo, com certeza. Porque a minha vida, a vida do meu marido e a vida da nossa família é agitada a semana inteira. Então chega no final de semana, pelo menos não sabe que no domingo a gente tem 3 cultos, de manhã, de tarde e de noite. E aí a gente precisa estar nos 3 cultos. De vez em quando a gente escapole de um, na maioria das vezes das 5, que a gente dorme mais um pouquinho. Mas a nossa vida é muito ativa. Eu não conseguia descansar aquele dia. Fui para o meu quarto de guerra. Alguém que tem seu quarto de guerra? Se você não tiver, busque nem que seja no corredor da sua casa. Você precisa ter o seu lugar secreto com Deus. E eu não conseguia dormir. Fui para o meu quarto e falei, Senhor, me dá uma palavra. E ele me deu João 11. Quando Jesus ressuscita Lázaro. Ele chega até a aldeia de Betânia, ele se encontra com Marta. Marta diz, se eu tivesse vindo aqui, meu irmão não teria morrido. Maria ainda estava lá chorando, ele disse, cadê Maria? Manda ela aqui. Quando Maria chega perto dele, Jesus, ao ouvir Maria, fala que o espírito dele se agita, ele se comove e chora. E eu falei, Deus, é sobre isso. Agita o teu espírito ao meu favor. Se comove, Senhor, chora, mas eu não quero fazer esse tratamento. E fui para a igreja. Mas antes de sair da minha casa, eu já estava começando a sentir algo de especial e diferente em mim. E eu falei, Deus, aqui não, é na igreja. O Senhor falou que era na igreja. E eu fui para a igreja. E aquele pastor, aquele dia, ele também não pregou. Ele declarou algumas verdades sobre a nossa vida. E ele começou a falar justamente no livro de João. Ele começou a pregar ou declarar os milagres que no livro de João começaram a acontecer. Começou com o milagre da transformação da água em vinho. E depois ele falando também com Natanael. E aí ele usou o texto em que ele falava assim, Natanael dizia, Senhor, mas sabe o meu nome? Falou, Natanael, imagino eu falando, Jesus falando, né? Claro que Jesus não fala desse jeito. Mas a gente está preocupado com isso, que eu sei isso. Eu ainda farei coisas muito maiores. E foi exatamente o que Deus começou a falar. Eu farei coisas muito maiores. Está chegando o tempo de você viver a minha paternidade. De me ver como pai. Você vai viver o sobrenatural. Você vai viver o tempo Kairos, no tempo Cronos. Ou seja, aquilo que parecia viver uma eternidade vai ser diminuído. Hoje eu falo para você que tem 2 anos, vocês estão me vendo cheio de cabelo. Era para eu ter perdido cabelo. Sim ou não? Quimioterapia perde ou não perde cabelo? Eu fiz todo o processo, eu fiz 6 sessões de quimioterapia, eu fiz 15 sessões de radioterapia, eu fiz a cirurgia, não perdi nem 1% da minha mama, mas eu passei por todo o processo. Em menos de 1 ano, ou vamos dizer melhor, em 1 ano, eu passei todo o meu tratamento. Salvo que eu precisei fazer o uso de uma vacina, não é uma vacina, mas a gente diz que é, chamada de alvo molecular, que todo mês eu ia lá na Oncologia Dora e tomava aquela vacina e depois ia me embora, mas era algo que nunca fez nada, não tinha reação. Agora a quimioterapia me destruiu. Em 2 dias ela me destruía, mas em 2 dias o Senhor me reerguia. Glória a Deus por isso. Gente, eu passava literalmente pelo vale da sombra da morte. Mas a vara dele e o cajado sempre me consolaram. E eu passei. Quando ele terminou de pregar, ele chamou todas as pessoas que estivessem com alguma doença grave. Eu fui a primeira, já descalço. Eu já fui descalço. Eu já sabia o que Deus ia fazer. Naquele momento, Deus já estava tomando meu marido também com o poder do Espírito Santo. Porque ele olhou para trás, para um amigo que estava com a gente, e falou assim, a Tatiana vai ser arrebatada. Eu falo para vocês que eu fui a primeira mulher arrebatada da Igreja Batista Luz. Tinha que ser eu, né, gente? Se eu trabalho com as iluminadas, quem tinha que ser a primeira a ser arrebatada? Eu, né? E realmente, o pastor chegou para mim e ele falou assim, você crê que Deus pode te curar no estalar de dedos? Eu falei, creio. Mas você crê também que Ele pode te curar no processo? Eu falei, também creio. Há 8 anos eu estava ministrando numa igreja nos Estados Unidos, ele dizendo, e eu
me senti mal, fui para o hospital e descobri um câncer de bexiga. Voltei ao Brasil para começar o tratamento. Quando repeti os exames, eu não tinha mais o câncer. Fui curada. Você crê que você pode ser curada? Falei, creio. Então, se você crê, abaixe seus braços e feche seus olhos. Quando ele falou aquilo, quando ele disse, Senhor, sem me tocar, sem nada, eu fui ao chão. Em poder. Amém? Eu fui ao chão em poder. E eu tremia como se eu tivesse colocado uma tomada, um dedo o meu dedo numa tomada. E era frio. E eu comecei a sentir um calor que eu não conseguia controlar, não conseguia, e um choro que não parava. E eu, totalmente consciente, e eu só escutava o pastor Edno Melo dizer assim, ela está cheia do poder de Deus, isso é poder de Deus, isso é poder de Deus, isso é poder de Deus, ela está cheia do poder de Deus, ela está cheia. E quanto mais ele falava, mais eu tremia, mais eu sentia o Espírito Santo se movendo dentro de mim. E de repente eu sinto algo vir sobre o meu corpo. E veio uma luz muito forte. E Deus disse assim para mim, no céu, a sua cura já foi declarada. Mas eu preciso que você faça por mim, que você passe por todo o processo na terra. E eu me levantei, ainda chorando muito. E quando eu levanto, o que estava sobre mim era justamente o casaco do pastor Edno Melo. Depois de mim, outras pessoas vieram a ser arrebatadas. A igreja, grande assim como a de vocês aqui, estava cheia de pessoas no chão, E como a nossa igreja ainda não estava passando pelo processo do avivamento, ainda não tinha lençóis para colocar pelo corpo das pessoas. E aí começaram a pegar as toalhas lá da cozinha, lá da cantina. Só que o casaco dele voltou para ele. Por isso eu sabia que era o casaco dele. Eu falei, mas Senhor, ainda tem tantas pessoas que estão precisando de serem colocados os panos, né, as toalhas em cima. Por que ele não colocou o casaco em outra pessoa? E Deus disse para mim, porque a unção de cura que tem nele, eu transferi ela para você. E hoje, pela misericórdia de Deus, é um dom que Deus me deu. Hoje eu oro por pessoas e pessoas são curadas. A honra não é minha, a glória não é minha, mas é tudo dele e é tudo para ele. Eu sou apenas um vaso, um instrumento dele, para que ele possa me usar e curar quem precisa de cura. E não foi 1 ou 2 ou 3, mas várias pessoas já foram curadas. Cálculo renal, Covid, tosse de Covid, tumor no abdômen, tumor na mama. Tem mais, o meu ócio depois vai lembrando. Cada lugar que a gente vai. Olha, gente, é tanta unção, é tanto poder, que até o meu marido hoje tem o dom de cura. Alcançou, foi até transbordar, que chegou até ele. Então, eu era uma pessoa que eu estava como os discípulos antes de ser cheia do poder do Espírito Santo. Eu também tinha medo. Eu não sabia nem falar sobre isso, sobre cura. Jamais eu tocaria em alguém, podendo achar que eu ia curar aquela pessoa. Eu não, o Senhor ia me usar para curar aquela pessoa. Mas hoje eu toco em pessoas e elas são curadas. E você diz assim, mas você não tem medo se aquela pessoa não for curada? Não. Não tenho medo, não depende de mim. E se eu tocar e ela for curada? Então eu não tenho que pensar se ela não vai ser, eu tenho que pensar que ela vai ser. E se ela não for, porque não é o tempo, não é agora, não sou eu que decido. Quem decide é o Pai. Ele é quem vai decidir. Por isso, eu torno a dizer para você, a gente precisa acreditar. Não basta a gente ouvir, eu preciso praticar. Eu vou ter que dar o meu passo de fé. Porque os discípulos, eles eram uns antes de serem cheios do poder. Mas depois que eles foram cheios de poder, o que aconteceu com Pedro e João? Chegaram no templo, em frente à porta formosa, tinha um coxo de nascença pedindo esmola. E ele disse, prata e ouro eu não tenho, mas levanta e anda. E o paralítico levantou e andou. Através de Pedro, da sombra de Pedro, curava pessoas. Em uma só vez, em um só dia, ele pregou e 3.000 almas foram batizadas. Antes e depois.
Antes a Tatiana que não tinha coragem. Hoje a Tatiana que vai chegar aqui no final e vai orar por você se você quiser cura. E eu tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite curado. Você vai sair daqui nessa noite curada. Deus nos dá a palavra de conhecimento. Você sabe o que é uma palavra de conhecimento? É você muitas vezes sentir uma dor que você não estava sentindo. E você, na mesma hora, você diz assim, tem alguém aqui que está com algum problema no joelho esquerdo? Porque eu estou sentindo uma dor no meu joelho esquerdo. E a pessoa vai dizer assim, eu estou aqui com uma dor no joelho esquerdo. E nós vamos orar por você e você vai ser curado. Milagres criativos. No mesmo dia que eu fui curada, porque ali, para mim, eu fui curada ali. Mesmo que eu tenha passado por todo o processo. Pensa comigo. O cego de nascença, quando os discípulos dizem assim, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus disse o quê? Nem ele, nem seus pais. Mas foi para que a glória de Deus se manifestasse através da vida dele. Quando o cego, o que Jesus faz? Ele pega, cospe no chão, faz um lodo, coloca nos olhos do cego e manda que ele vai lavar os seus olhos lá no tanque. A cura acontece quando? Quando Jesus toca nele? Ou quando ele vai lavar os olhos? É a água que cura ou é Jesus que cura? Mas ele teve que passar pelo processo. Eu já estava curada a partir do momento que eu fui tocada por ele. Mas eu precisei passar por todo o processo. Por quê? Para eu estar aqui hoje falando para você. Para eu mostrar para você e te dar a garantia de que Jesus, quando ele fala, ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos. Dizer para você que eu quero passar pelo câncer novamente, nunca mais na minha vida. Mas dizer para você que eu vivi as maiores experiências na minha vida, quando tudo isso aconteceu, eu quero viver essas experiências para o resto da minha vida. Milagres criativos. Pernas curtas, que voltam ao normal. Mãos ressequidas, que voltam ao normal. Dedos que voltam ao normal. Pessoas que têm problema de cegos, voltam a enxergar. Milagres criativos. O Austin e eu saímos daqui de Nova Iguaçu e fomos para uma conferência chamada VOA, Voz Profética para o Brasil, em São José dos Campos, na igreja da cidade. Vários homens, várias mulheres, vários avivalistas ali. Pastor Randy Clark, eu não sei se vocês conhecem. Agora, dia 20, Luciana, 28 e 29, a gente vai ter a Escola do Sobrenatural lá na igreja. Se vocês quiserem participar, entra no Instagram da Igreja Batista Luz. Lá tem um link de inscrição. Se você puder, não fique de fora dessa. Vem da Bethel, a escola de avivamento, a escola profética de avivamento do pastor Bill Johnson, na Califórnia. Vai estar com uma equipe enorme aqui na nossa igreja. Eles vão estar aqui com a gente 2 dias. E nós fomos para esse evento, o Austin e eu. Estava na minha última quimioterapia. Era a semana da minha quimioterapia. E eu pedi à minha médica, por favor, deixa eu ir. Eu não posso fazer a quimioterapia na próxima semana? Ela falou, pode ir, vai, pode ir. E nós fomos. Participamos, foi um evento lindo, foi algo maravilhoso, coisas que eu nunca tinha visto. Gente, é muita gente. Você anda por cima de pessoas que são assim, ó. Elas são tomadas pelo poder do Espírito Santo, ficam horas caídas no chão. Sabe? Aí você vê a unção do riso, você vê a unção de tremer, unção de calor. Gente, chega a ser loucura para aqueles que não creem. Porque é algo que eu realmente nunca tinha visto, nunca tinha vivido. A gente estava na lanchonete e tinha gente caída no chão. Vivendo o poder de Deus. E naquele dia, nós saímos da palestra da manhã, almoçamos e da parte da tarde eu quis assistir a palestra de uma pastora chamada Catherine Ruanala. Ela é da Austrália. E ela começou a pregar sobre moeda de troca. No livro de Zacarias, ela disse que muitas vezes a gente vai passar por um processo para que a outra pessoa não passe por aquele processo. E depois que ela terminou de pregar, ela começou a declarar palavras de conhecimento, pessoas com câncer de próstata, E eu ali, quietinha no meu canto, falando assim, Senhor, cura do câncer da mama, mama direita, mama direita, mama direita. E aí ela vai e fala assim, hérnia. Quem tem uma hérnia? Eu falei, Senhor, hérnia? Eu não tenho hérnia. Eu falei, Washington, você tem hérnia?
É contigo hoje, não é comigo, vai lá. E o Washington veio correndo assim, foi correndo, subiu, era uma plataforma grande assim, também alta. Ele subiu e ele chegou lá. Quem era intérprete era a esposa do pastor Carlito Paz. E aí a pastora Leila, ele chegou para a pastora Leila e falou assim: pastora, em vez de orar por mim, pode orar pela minha esposa? E aí ela falou assim: porque a minha esposa está com câncer. E eu queria que orasse por ela. E ela falou assim: mas ela está aqui? Tá. Ela pode andar? Pode. E aí quando eu cheguei lá, eu estava com o cabelo muito maior, eu estava com o cabelo aqui. E aí ela olhou assim como que dizendo: não é possível. Se eu não te falasse, você não saberia. E aí eu subi e ela orou por mim, a pastora Caterina. Mais uma vez eu fui arrebatada. E quem estava atrás de mim era uma moça de Ohio, nos Estados Unidos. Quando terminou, quando eu levantei, ela chegou até mim e falou assim: você fala inglês? Do you speak English? Eu, não, more or less. Mais ou menos, mais para menos do que para mais. E aí, achei que tinha ido embora. Ela foi embora, fui para o meu lado, daqui a pouco ela veio com uma intérprete. E ela chegou para mim e falou assim: olha, eu vim te dizer que eu saí lá de Ohio e vim aqui para dizer que eu fui a sua moeda de troca. Eu perdi há 10 anos as minhas 2 mamas para que você não perdesse a sua. Isso é poder de Deus ou não? E eu saí dali impactada com aquilo que eu vi. Impactada. Eu fiz 6 sessões de quimioterapia. Na segunda sessão, o tumor tinha reduzido 50%. Na quarta sessão, ele não existia mais. O meu marido ainda brincou com a minha médica. Ela nem vai precisar mais fazer, né? A minha médica, ela vai fazer tudo. E Deus falou assim: o processo é todo. Quando eu fui fazer a cirurgia, eu só fui para tirar o clipe. E tirei alguns linfonodos, não esvaziei a axila. Porque ela pagou o preço por mim. Você já percebeu o que é ser cheio do Espírito Santo? O que é ser tomado pelos dons do Espírito Santo? E hoje estou aqui. Eu usei uma touca, vocês estão me vendo com cabelo, porque era para eu estar com cabelo curtinho. Era congelante. Quantos vocês acham? Quantos graus tinha aquela touca que eu usava na minha cabeça? Quantos vocês acham que eu tinha? Quanto que era? Quantos graus? Quanto? 3. Quem acha que é mais, quem acha que é menos? Menos? Menos quanto? Menos 1? 2 graus abaixo de 0? 21 graus abaixo de 0. Aí você diz assim para mim: quanto tempo, Tatiana? 1 hora? Quanto que vocês acham? 2 horas? Era durante a quimioterapia. Quanto tempo? 6 horas na minha cabeça. Se vocês forem lá no meu Instagram, estou pedindo para vocês me seguirem não, mas se quiser seguir, sejam muito bem-vindas. Lá a gente tem testemunho, lá a gente tem devocionais, lá tem muita coisa boa acontecendo. Entra lá no meu Instagram, Tatiana Torres Sanches. Vocês vão ver lá a minha cabeça lá com a touca. Quando eu usava, cada quimioterapia que eu fazia, eu colocava lá 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª. Era durante todo o período de quimioterapia. 1 hora antes, 4 horas da medicação e 1 hora depois. Eu falo para você, é ruim? É péssimo. Mas e a coroa de espinhos que Jesus carregou por mim e por você? Uma touca na minha cabeça? Nem lembro mais que aquilo existiu. A gente precisa ver que tudo tem um propósito na nossa vida. Tudo. Desde as coisas mais difíceis até as melhores. Tudo tem um propósito. Amém? Esse foi o testemunho que eu queria liberar para vocês aqui sobre a minha vida, falando um pouco sobre isso. Mas eu ainda preciso terminar de falar para vocês 2 situações. A gente falou sobre acreditar. Quando os dons precisam atuar em nós, precisam ser ativos em nós. A gente precisa acreditar, mas a gente também precisa avaliar qual tem sido a minha vida com Deus. Como tem sido a minha vida com Deus? Qual tem sido o meu relacionamento, o meu tempo de intimidade com Ele? Hoje, no devocional que eu fiz do Café com Deus Pai, veio falando exatamente sobre isso. Sobre você ter um tempo sentado com Ele à mesa de intimidade, de relacionamento. Porque o relacionamento vai gerar cada dia mais intimidade.
E a intimidade vai te dar revelações. E as revelações vai te dar experiências com Ele. Qual tem sido o seu nível de intimidade com o Pai? Qual tem sido o seu relacionamento com Ele? Porque para você receber os dons, não vai ser você sentado assistindo YouTube, assistindo televisão, assistindo o Instagram, ou vendo o Instagram. O seu telefone, você recebe aquele relatório do semanal? Quanto tempo você ficou no Instagram? Quanto tempo você ficou no Facebook? Quanto tempo você ficou no YouTube? Você recebe isso? Eu recebo. Preste atenção. Já pensou se a gente pegasse aquelas 3, 4, 5, 6 horas que a gente fica no Instagram e a gente estivesse no secreto com o Pai? Porque você só vai ter revelações ou algo que aconteça publicamente se primeiro você buscar o Senhor no secreto. Enquanto você não buscá-lo na profundidade, só ficar na superficialidade, você também vai ter uma vida espiritual totalmente rasa, de experiências rasas. Agora, é claro que quando a gente busca por mais de Deus, a gente sempre fala isso. Como eu falei isso para o Senhor antes de viver o que eu vivi? Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero viver experiências contigo, eu quero viver algo extraordinário, eu quero ver o que nunca ninguém viu, eu quero ouvir o que ninguém nunca ouviu, eu quero estar onde eu nunca estive. Meu pastor falava muito sobre isso. Deus vai te levar a lugares onde você não foi, Deus vai fazer você pregar para quem você nunca pregou, Deus vai fazer você ver coisas que você nunca viu. Aí eu pensei, agora eu vou começar meu ministério no exterior. Agora eu vou viajar para os Estados Unidos, para a Europa, vou viajar para o Japão. Deus me levou para dentro de um centro oncológico. Lugar que eu nunca pisei. Lugar que eu nunca tinha visto. Mas um lugar também que me fez experimentar coisas grandiosas. De poder falar do amor de Cristo. De ver pessoas sendo tomadas pelo amor de Deus, pelo cuidado de Deus, pela soberania de Deus. Quando a gente busca pessoas, quando passam por processos, não estou dizendo que eu sou melhor ou que eu sou pior do que ninguém, mas vejam, a própria Bíblia nos relata isso. Todas as pessoas que foram usadas, que foram instrumentos de Deus, tiveram que perder primeiro para depois ganhar. E comigo e com você não vai ser diferente. Porque nós não somos nem melhores, nem piores que ninguém. Precisamos ser e estar mais próximos de Deus. Toda a nossa vida cristã precisa estar fundamentada, preste bem atenção nisso, na humildade. Precisamos sempre lembrar que somos apenas vasos pelos quais Deus fala e toda a glória pertence a Ele e somente a Ele. Tudo que Deus começar a fazer na sua vida, os relacionamentos que você tem com Ele, a intimidade com Ele, aquilo que Ele vai começar a revelar e onde Ele vai começar a usar você, lembre-se sempre, seja sempre humilde. Porque não é para nós, mas é para Ele. Lembra que eu falei? Eu vou falar de mim, mas eu não estou falando de mim, eu estou falando do próprio Deus, do que Ele fez em mim e começou a fazer através de mim. Terceiro ponto. Eu preciso ter uma vida transformada. Deus pode usar qualquer pessoa? Sim ou não? Ele usou uma mula para falar, não foi? Com balão? Não é? Então, Ele pode usar quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. Certo? Mas nós entendemos que se a gente quer mais de Deus, se a gente quer mais experiências com Ele, se a gente quer mais a presença dEle, a gente vai primeiro ter que se arrepender, renunciar, confessar, para que a gente tenha uma vida transformada. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu usava drogas, eu não uso mais. Se eu violentava minha esposa, o que mais tem acontecido nos últimos dias, eu não vou violentar mais. Eu não vou machucar mais. Eu não vou ferir mais. Semana passada, meu esposo pregou para a família, numa igreja lá em Vilar dos Teles, e eu estava usando uma tipóia, e eu deveria estar com ela hoje, mas é porque ela me traz muito calor, e quando eu prego eu já sinto calor, e eu falei, não vou usar. Não foi nada com a minha cirurgia, mas por conta do meu trabalho, eu tive um problema no meu tendão. Então eu tive que estar com a tipóia. Estou orando para que Deus faça aqui um milagre, para que eu seja curada disso aqui. Eu preciso do meu braço para trabalhar. O médico quer que eu pare de trabalhar.
Eu falei, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Se o câncer não me parou, agora um tendão vai querer me parar, gente? Não. Durante todo o meu processo, eu continuei trabalhando na igreja, eu continuei trabalhando no meu consultório, eu continuei cuidando da minha casa, continuei cuidando da minha família, eu continuei fazendo as minhas atividades normais. Ah, Tatiana, mas nem todo mundo é igual a você. Nem tem que ser. Talvez o que eu vivi, eu fui capaz de suportar. Eu tive uma pessoa no meu consultório que ela até mora aqui em Queimados, e ela falou para mim, quando ela chegou para mim, quando eu falei para ela, olha, eu posso começar seu tratamento daqui a 15 dias, porque eu vou começar um tratamento sério agora, semana que vem, de quimioterapia. E ela estava chorando comigo porque ela estava em depressão. E ela falou assim para mim, eu aqui falando de uma coisa tão boba, e você vai passar por um processo tão sério. Eu falei assim, nunca diminua o seu problema. Porque aquilo que eu suporto, talvez você não vá suportar. Mas aquilo que você suporta, talvez alguém não consiga suportar. Então, nunca compare o seu problema com o outro. Nunca diga, a pessoa está sofrendo muito mais do que eu. Claro que a gente precisa se colocar no lugar do outro, a gente precisa ter empatia, mas você não pode diminuir o seu problema também. Não é que você tem que viver o seu problema, amém? Você tem que ser curado disso. Você não pode viver a vida toda na mesma situação. Mas entenda, você também passa pelo seu processo. A gente precisa respeitar os processos de cada um. Eu passei por isso, fui capaz de suportar, mas tem pessoas que não vão ser capazes de suportar. E a gente precisa respeitar cada um. Arrependimento, renúncia, humilhação, obediência. Eu estava falando do meu marido. E ele foi pregar. E eu estava com a tipóia. E aí ele vira e fala assim, porque hoje o amor mudou. Hoje o amor é outro. Hoje o amor é você assim, ó, tá vendo a minha esposa? Ela tá com tipóia. Hoje eu comecei quebrando o braço dela. Amanhã eu mato a minha esposa. Porque eu mato por amor, porque eu amo. É isso? É sobre isso? A gente pode continuar a vida toda assim? Quando a gente encontra Jesus, quando a gente quer ainda ter mais dele, a gente precisa ter uma vida transformada. Então, aquilo que eu fazia de errado ou de ruim, eu vou passar a não fazer mais. Para que eu possa ser usada pelo Espírito Santo. Para que servem os dons espirituais? Qual a importância deles? Onde os dons devem ser usados? Para que é o dom do Espírito Santo? Para eu mostrar que eu sou melhor ou pior do que você? Pior não, melhor, né? Porque se eu tenho dom, eu sou sempre melhor que você. Por que em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vem falando sobre os dons do Espírito? A gente lê o texto de 1 Coríntios 12, Paulo está alertando a igreja de Coríntios para quê? Para dizer exatamente que ele... Não, porque falar em línguas... Certa vez, a gente tem um trabalho na igreja em células, né? Em ou com? Com células. Tá vendo, gente? Eu preciso dele do meu lado. E aí, o que acontece? Uma pessoa, ela comentou que ela era de uma igreja, muito, quando ela era novinha, e ela trabalhava no Ministério de Missões. Só que o líder de missões virou para ela e falou assim, olha só, a partir de hoje, você não pode mais sair daqui para lá, porque você não fala em línguas. Então, você não pode estar com a gente. A menina saiu ou não saiu da igreja? O que vocês acham? Saiu da igreja. Ela saiu por quê? Porque a gente acha que os dons, eles são... o meu dom é mais importante que o seu, eu falo em línguas, você não fala, e na verdade não é sobre isso. Na verdade, nós somos um corpo, com vários membros, mas apenas um corpo, onde cada membro tem a sua função, cada membro tem a sua importância, cada membro sabe onde vai trabalhar, mas todos eles para que o corpo funcione corretamente. E aí o que acontece? O meu dom é mais importante que o seu? Não. Nós precisamos trabalhar em unidade. Então o dom não serve para mostrar quem é melhor e quem é pior. O que vai qualificar quem eu sou não são os dons, mas são o fruto do Espírito. Gálatas 5. Bondade, fidelidade, mansidão, longanimidade, amor, domínio próprio. Aí sim. Aí eu posso dizer se eu sou ou não sou melhor que você.
Mas os dons não. Então o dom, ele não serve para dizer quem é melhor e quem é pior. Os dons, eles vão servir para testemunho. Atos 1:8. E vocês serão revestidos, cheios de poder, e descerá sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. É para testemunhar. O que é testemunhar? É o que eu acabei de fazer aqui com vocês. Algo que aconteceu comigo, e eu estou falando para vocês. Como algo que aconteceu com os discípulos quando andavam com Jesus, eles foram testemunhas de tudo aquilo que Jesus fez. E através disso, quando eles começaram a pregar, quando eles começaram a falar, muitas pessoas iam acreditando e iam sendo salvas e libertas. O dom do Espírito Santo, ele serve para o serviço. A importância dos dons do Espírito Santo na vida cristã é para o serviço. E o que é servir? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o Austin e eu começamos a pastorear a igreja, a gente começou numa igreja que era numa comunidade, que era rua de chão. Eu, dentista, o Austin, empresário. Eu saía do consultório, naquela época a gente usava roupa branca. Eu chegava, eu tirava o sapato, arrancava o sapato, levantava a calça até aqui e caía dentro para limpar banheiro, para limpar chão, para limpar os objetos da igreja. Então, porque eu sou profissional liberal, porque eu tenho um título de profissional, que eu fiz faculdade, alguma coisa, eu vou deixar de servir? Eu vou deixar de fazer? De servir uns aos outros? Certa vez nós estávamos em missões, são lá em Chiador, crianças, aplicação de flúor. Só que a gente estava usando um tanque para lavar cabelo, para lavar a panela e para escovar dente. Gente, não estava dando, né? Ficou um negócio meio esquisito. E aí eu pensei de ir para o banheiro. Eu falei, vou para o banheiro, que lá no banheiro eu, dou o meu jeito lá. Só que quando eu cheguei no banheiro, estava pior do que estava lá no tanque. Eu falei, gente, eu preciso limpar esse banheiro. Porque com muita criança, muita gente, e, enfim, era papel, era cheiro de xixi, era uma coisa fora do normal. Aí eu virei para a irmãzinha de lá assim, chamei e falei assim, onde tem cloro? Aí ela, irmã, não tem. Eu falei, onde que vende aqui? Aí ela falou assim, aqui do lado tem uma vendinha e tal. Eu falei, tá bom. Aí fui lá rapidinho, busquei o cloro, não sei o quê. Já estava de luva, né? Estava cuidando das crianças. Fui lá, limpei o banheiro todo, joguei cloro naquilo tudo, tirei papel higiênico, botei tudo. Nisso veio o pastor de lá. E ele falou assim para mim, e daí ele me chamou assim, doutora Tatiana, pelo amor de Deus, a senhora não pode fazer isso. Eu falei, o quê, pastor? Você não pode limpar o banheiro, irmã. Irmã, a senhora é uma doutora. Eu falei, pastor, aqui eu não sou isso. Aqui eu sou uma missionária. Aqui eu estou a serviço do Pai. Eu não estou falando isso, gente, para poder me gloriar, não é por isso, mas eu estou dizendo para mim e para você que nós estamos aqui. Se a gente quer ver os dons espirituais atuando na igreja, no crescimento da igreja, na maturidade da igreja, a gente precisa testemunhar, mas a gente também precisa servir. A gente se preocupa tanto em querer servir apenas onde a gente aparece. Quando Deus ele faz muito mais quando nós estamos no invisível, onde ninguém está vendo. Sabe, quando a gente chegar lá no céu e Deus falar assim, mostre-me suas mãos. Aí sabe aquela senhorinha, a irmã Maria, que ficava quietinha no cantinho dela, nunca falava nada, nunca... Aí Deus fala assim, vem cá, irmã Maria, a senhora vai ser a primeira a entrar. Porque eu via quando a senhora estava lá no secreto, orando pelo pastor, orando pelo irmão fulano, pela irmã fulana, pela igreja, pelas crianças. Vem. O servir também acontece no secreto. Amém? E último, e não menos importante, testemunhar, servir e edificar. Para isso servem os dons do Espírito Santo. O edificar é construir, estabelecer, levantar. É para isso que os dons estão aqui para nós. Essa é a importância dos dons espirituais na vida cristã. Amém? Você quer ser cheio do Espírito Santo nessa noite? Você entendeu o que Jesus quer falar com você aqui nessa noite?